Boa noite! Boa noite a todos vocês, bem-vindo a todas as minhas plataformas, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Suelen Lopes, mas todas as minhas plataformas são Suelen Lopes Oficial. Vai lá! Galera, eu botei uma enquete no meu Instagram referente ao que vocês gostariam que eu falasse hoje a respeito, né? E aí, a enquete era ou o livro de João ou o livro de Jonas. Hoje eu tô bem fazendo à noite, normalmente eu faço meus vídeos de dia, então eu tô aproveitando o celular do marido, tô aproveitando tudo para poder passar um bom conteúdo para vocês, mas é claro, a palavra do Senhor é sempre um excelente conteúdo, né? Então vamos lá. Só que em João eu preparei algo muito especial, referente a medo, tá? Então eu gostaria que vocês abrissem, vamos lá, abrir as suas Bíblias em João 8:48, tá? Poucas vezes a gente ouve sobre esses versículos, né, que é falado a respeito, e eu tirei algumas conclusões, né? Inclusive eu vou levar para minha vida, tá? E vocês vão me falar depois se é realmente isso que acontece com quem normalmente pratica a verdade ou não, tá? Então, João 8, versículo 48, tá falando antes dele, inclusive, eu vou até falar antes um pouquinho. Ele defende a missão dele, né, em João 8:21, que é a coisa mais linda. Eu falo para vocês, deem um pulo lá e dá uma olhada, que é perfeito. Ele fala que ele é a luz do mundo, então, lindo, 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 lindo. Ele fala que a verdade liberta, e nada do que a verdade dele é justamente a palavra, né, que liberta. E aí ele vai falar em João 8:48. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Gente, presta muita atenção nisso que eu vou falar, hein? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Olha só o que os judeus tiverem coragem de falar. E para quem não sabe aonde Jesus estava, se você for analisar um pouquinho antes, você vai perceber que ele estava no templo, junto com os judeus, né? E ele sempre ensinando, sempre ensinando. E aí, ele diz lá no 50 assim: eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Quem tem dúvida sobre essa morte eterna, depois pode me chamar, tá bom? Que eu vou ter o prazer de explicar. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Olha só, quando você não conhece com quem você está falando. A gente às vezes precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente não sabe com quem às vezes a gente está falando. E às vezes é desnecessário. E a pessoa normalmente está falando a verdade. E a gente cisma em querer questionar o contrário, quando ele não faz aquilo que nós gostaríamos que fizesse. E aí está escrito aqui no 54. Jesus respondeu, olha a resposta: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como você, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra.
Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhes perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: é verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje à noite, a respeito disso, né? Jesus, ele não teve nenhum tipo de medo de falar a verdade, mesmo que a verdade era falada para aquele que era dele, que no caso eram os judeus. Mas os judeus, eles não queriam saber de Jesus. A linguagem dele estava completamente diferente daquilo que eles estavam entendendo. Jesus falava tipo uma coisa e os judeus, eles entendiam outra completamente diferente. E é isso que eu gostaria de relatar essa noite. Dizer para você que é cristão, né? Porque, ou não cristão, né? Porque cristão de verdade é aquele que segue a Cristo, né? Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo. E normalmente, quando a gente fala a verdade, né? E que aqueles que estão da alta patente escutam e que se acham deuses, eles normalmente te taxam como endemoniado. Querido, quem vive na verdade, pela verdade, que é a própria palavra do Senhor, não é endemoniado, tá? E se você não está aberto a ouvir a palavra de Deus através de qualquer pessoa, você tem que se fazer a pergunta se quem está endemoniado é você, né? Então, Jesus fala aqui embaixo: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Então, nós cristãos, o certo, tá? Certo a se fazer, pelo menos é o que deveria ser feito, é a gente não buscar a nossa própria glória, né? Mas é automático. Quando você não busca a glória do Senhor alcança você. Então é isso que essa noite eu gostaria de deixar para vocês. Vocês realmente estão pautados na palavra, né? Será que a gente tem recebido bastante pedrada? Que está dizendo aqui embaixo, olha só. Então eles pegaram pedras para atirar nele. Aí a pergunta que não quer calar: por que atirar pedra? Logo em Cristo, que teve que ralar. Às vezes é necessário. A quantidade de pedra para você não ser destruído, é necessário inclusive que você se retire do ambiente. Mas toda palavra que é falada e direcionada, ela jamais volta atrás, tá? Então Cristo, ele nunca voltou na palavra dele, porque ele era a própria palavra, né? Então que essa noite vocês possam guardar isso com vocês, tá bom? E amanhã, no caso, como era o segundo mais votado, que no caso era Jonas, eu vou estar falando a respeito de Jonas. Só que a história de Jonas de uma forma diferente. E o tema de Jonas para amanhã é o seguinte: será que você tem guardado pecadinhos escondidos em oculto? Então amanhã você vai ver isso no livro de Jonas. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã.